Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com os processos relacionados a projetos de imigração. Quando eu digo projetos, é para aquelas pessoas que ainda estão fora de Portugal e pretendem organizar um projeto de imigração para Portugal. O que é, na realidade, a maneira mais correta de você fazer isto? Porque você tem que se planejar. Você tem que se programar para que isto dê certo. E quando nós falamos em imigração, falamos de muitos processos, de muitas variantes que existem para que isto possa ser feito de uma maneira legal, de uma maneira correta, sem que você tenha percalços, sem que você tenha surpresas no decorrer do processo e que possam resultar lá adiante de forma que você seja prejudicado, que você tenha o seu processo negado. E isto é o que nós buscamos evitar. Para isto, nós passamos aqui no canal uma série de informações que podem lhe ser úteis. São pontos distintos de todo um processo que, se juntados, se alinhavados, de acordo com a sua vontade, o seu interesse, isto pode lhe trazer algum benefício. E por isto é que estamos aqui. Então, nós queremos, por essas razões todas, convidá-los a participarem do nosso canal, a se inscreverem em nosso canal, a darem um like aos nossos vídeos, porque isto faz com que o YouTube entenda que este material é relevante e faz com que ele divulgue isto para o maior número possível de pessoas. E para vocês todos que já são os nossos 10.300 e alguma coisa aí de seguidores, o nosso muito obrigado por termos alcançado este número mais uma vez e por estarem aqui conosco, sempre nos enviando sugestões, pautas, dúvidas a respeito dos processos. E quando eu falo em dúvidas, eu quero aqui lembrar para vocês o seguinte: sempre que você tenha um caso pessoal, mande a sua dúvida através do e-mail contato@portugallegal.com.br. Porque muitas vezes o que acontece? Você manda uma dúvida, eu respondo a sua dúvida aqui aberto no canal. E aí pode haver uma outra pessoa que vai interpretar esta resposta, inclusive a sua pergunta, buscando o entendimento para o caso dela. Mas não é o seu caso, e o caso dela pode ter uma nuancezinha diferente do seu. E aí o que acontece? Aí esta pessoa vai, com base nessa pergunta e resposta, organizar o seu projeto, resolver a sua vida e depois ainda pode dar errado. Porque o seu caso é somente seu. Em direito, em processo, uma vírgula, um ponto, uma exclamação, uma interrogação podem fazer a diferença brutal naquilo que é o resultado que se espera deste processo. Portanto, eu digo sempre isto: seu caso pessoal é único e exclusivo. É seu. Mande-o para a nossa caixa de e-mail. Há agora sugestões de pauta, comentários puros e simples a respeito do vídeo. Podem colocar aqui embaixo nos comentários e nós, dentro do possível, iremos responder. Nem sempre isso acontece também, porque o volume é muito grande, então a gente acaba... Não vou nem dizer que o volume de comentários é grande, mas nós temos trabalho, nós temos serviço, a gente se dedica a isto aqui em determinados momentos. Então, é assim que a coisa funciona. Perfeito? E se o seu comentário for realmente interessante e quiser ter um posicionamento, manda por e-mail também. Ou manda aqui, ó, no Instagram, está aqui embaixo, nossa continha no Instagram. Pode entrar em contato e a gente tenta resolver por aí. Perfeito? Então vamos lá, gente. Vamos falar hoje sobre nacionalidade por união estável, ou de facto, como é conhecida aqui em Portugal, e o que diz o regulamento da nacionalidade a respeito deste tipo de processo, deste tipo de situação. Sempre as pessoas têm dúvidas de como devem proceder quando estão diante deste tipo de situação. As pessoas, o casal não é casado civilmente, portanto ele não tem uma certidão de casamento, mas ele tem uma união de fato.
uma união estável, como nós conhecemos aí no Brasil. E quando ele está em Portugal, quando eles residem em Portugal e aqui eles constituem uma união de fato, isto é tratado de uma forma. Agora, vamos ir para determinados tipos de processo. E aqui nós estamos falando de nacionalidade. Não é reagrupamento familiar, não é nada diferente disto. Nós falamos de nacionalidade, ou seja, existe um cidadão português e existe um cidadão brasileiro. Sejam homens, sejam mulheres, ou seja um casal formado por um homem e uma mulher, não importa. Duas pessoas que resolveram, ao invés de casar, resolveram formalizar uma união de fato / estável, ou o inverso, tanto faz. O que importa é o resultado. Pois bem, quando eu digo aqui que resolveram oficializar, o que eles fizeram? Eles foram a um cartório de registro civil no Brasil, procuraram o escriturário lá, procuraram o representante do cartório e declararam que vivem em união de fato a um determinado lapso de tempo. Ou mesmo resolveram iniciar, porque muitas vezes, e no Brasil se faz isso, a união estável, ela foi declarada hoje, dia 19 de agosto. Não, mas eu já vivo há 10 anos nesta união. E o cartório faz isso. Ele diz que, de acordo com a declaração, e por vontade própria, as partes compareceram, e dizem que estão em união estável há 10 anos. E a data da emissão e da lavratura deste documento, desta escritura, desta certidão, é hoje, dia 19 de agosto. Pois bem, agora estas pessoas querem obter a nacionalidade portuguesa. E quando agora eles querem resolver a sua vida como nacionais portugueses, ou seja, o cidadão português quer transmitir para o brasileiro. Falo brasileiro porque nós trabalhamos com brasileiro, pode ser qualquer nacionalidade. E ele vai transmitir a nacionalidade através desta união, da mesma forma como ocorre no casamento, ele transmite, depois de um certo lapso de tempo, esta nacionalidade. No casamento são 3 anos. Isso nós vamos ver aqui quando nós apresentarmos para vocês o que diz o regulamento da nacionalidade portuguesa. Pois bem, vamos então ver o que diz o regulamento, porque é ele que determina as regras para que esta lei que determinou isto possa ser aplicada. E vamos focar hoje exatamente neste ponto, a nacionalidade por união estável ou por união de fato. Como isto ocorre? O que é que eu devo fazer? Eu, brasileiro, já tenho, estou lá no Brasil, tá? Então eu já tenho aqui a minha escritura, o meu documento. Agora eu quero ir a Portugal fazer o meu processo de nacionalidade, ou eu quero contratar alguém para fazê-lo, ou eu vou mandar um familiar meu à conservatória e vou pedir que eles façam este processo. É possível? Dá para fazer isso desta forma? Vamos ver o que diz o regulamento que eu vou colocar na tela para os senhores agora. Eu vou colocar aqui o decreto-lei e depois eu vou pegar este mesmo decreto com alguns destaques. Diz aqui o artigo 14 do Regulamento da Nacionalidade, que é o Decreto-Lei 26/2022. Artigo 14. Aquisição em caso de casamento ou união de facto mediante declaração de vontade. Portanto, você tem que declarar sua vontade para conseguir esta nacionalidade. O estrangeiro casado há mais de 3 anos com português, se na constância do matrimônio, aqui tem um detalhezinho importante também, na constância do matrimônio, isso aqui é para a turma que está casada, ok? Na constância, portanto, é durante o casamento. Se o cidadão vier a se divorciar e depois disto
a parte estrangeira resolver entrar com um pedido de nacionalidade, ele não terá mais direito. Por quê? Porque a lei e o regulamento dizem que é na constância do matrimônio. O matrimônio se finda por duas maneiras. Uma, a morte, o óbito, e a segunda, através do divórcio. Então, se ocorreu uma ou outra e ele não teve o conhecimento ou não teve a capacidade de fazer isto antes de tal fato ocorrer, ele perde o direito à nacionalidade, porque ele não tem mais o quê? A constância. Número 2, o estrangeiro. Agora sim. O estrangeiro que coabite há mais de 3 anos com o português, em condições análogas à dos cônjuges. Portanto, é a mesma situação de cima. Independentemente do sexo, se quiser adquirir a nacionalidade, deverá declará-lo, desde que tenha previamente obtido o reconhecimento judicial da situação de união de fato. Aqui está o ponto-chave de quem quer entrar com um processo de nacionalidade por união, de fato, união estável. Tenha previamente obtido, eu vou até grifar aqui, tenha previamente obtido o reconhecimento judicial da união de fato. É isso que importa, é isso que precisa ser feito. Depois nós temos o número 3, a declaração prevista no número 1, instruída com certidão de casamento, certidão de casamento e nascimento do cônjuge português, sem prejuízo da dispensa da sua apresentação pelo interessado, nos termos do artigo número 37. O número 4 volta a falar do número 2. No caso previsto, aqui, ó, número 4. Vamos grifar isto aqui. Vamos grifar isto aqui para que vocês consigam fazer uma leitura mais facilitada deste tipo de situação. No caso previsto no número 2, a declaração é instruída. A declaração, quando nós falamos aqui, é a declaração que você vai apresentar à conservatória. É o seu requerimento. Então, a declaração é instruída com a certidão da sentença judicial, com a certidão do assento de nascimento do cidadão português, sem prejuízo da dispensa da sua apresentação pelo interessado nos termos do artigo 37, e com declaração deste, prestada há menos de 3 meses, que confirme a manutenção da união de fato. Aí você vai dizer, mas doutor, então é só dizer aqui que confirma a manutenção de uma declaração prestada pelo cônjuge português. Não, não é só isto. Você precisa ter a certidão de sentença judicial. Então, o que acontece? Nós precisamos, neste caso, ir buscar o suporte do judiciário para reconhecer o quê? A situação da união de fato, previamente ao pedido, conforme diz o número 2, que nós vimos há pouco, e que esta certidão, uma vez obtida, seja reconhecida e seja confirmada através de uma declaração pelo nacional português, conforme diz o número 4. Por quê? Porque você pode ter obtido a sua certidão hoje. Então, hoje o juiz declarou que é uma união de fato, que isto realmente é verídico, que isto é verdadeiro, portanto vocês vivem em união de fato. Há mais de 3 anos, porque se também não for 3 anos, vocês aqui não têm chance nenhuma. Então tem que ter 3 anos, tá? Mínimo. Depois, vocês precisam que o português declare que esta sentença, que este reconhecimento é mantido. E esta declaração não pode ter mais de 90 dias, mais de 3 meses. Entenderam? Porque eu posso entrar com o processo só no ano que vem. Mas a decisão judicial, o reconhecimento da união, desculpem, é do dia de hoje. Então, entre hoje e agosto do ano que vem, passou um ano.
essa união já pode ter sido desfeita. Ela hoje sim é válida. Já há uma união há 3 anos. Hoje ela foi reconhecida. Mas eu só vou dar entrada na nacionalidade, no processo, em agosto de 2023. E aí como é que resolve? O cidadão português terá de fazer esta declaração, dizendo que a união ainda é mantida. A manutenção da união existe. Ok? Então, esse é um detalhezinho interessante e importante da lei. E agora tem uma outra coisa que muita gente tem dúvidas, é sobre como é que isto é feito. Para efeitos de nacionalidade, você precisa reconhecer esta união em tribunal. E o tribunal português é competente para reconhecer sentença estrangeira. Se eu falo em sentença estrangeira, é uma sentença de um juiz. É uma sentença que tem origem em um processo. Em Portugal existem decisões que dizem que, bem, a escritura, ou seja, o documento da união de fato, é reconhecido. Pode ser. E existem tribunais, existem juízes que dizem que não. Porque o tribunal não é competente para reconhecer uma escritura pública, um documento mesmo que público não seja uma sentença judicial. Percebem que uma coisa é o extrajudicial, o administrativo. Uma certidão lavrada em cartório é um ato administrativo. Ele não tem parecer de um juiz. Ele não tem nada a ver com um processo. Ele não tem nada a ver com uma ação judicial. Ele é um ato administrativo. E a lei portuguesa, que regulamenta, que regula o funcionamento dos tribunais, ela diz que ele é competente para uma ação revisional de sentença estrangeira. Portanto, eu, particularmente, salvo entendimento contrário, meus colegas podem dizer que eu estou errado, que eu estou equivocado, eu tenho como orientação para quem se encontre nestas situações a recomendação seguinte: pegue o documento que é um ato administrativo, aquela certidão lavrada no cartório, e vá até um advogado, peça para que seja feito um processo judicial de homologação daquele ato administrativo e vai ser concedido. Isto não é um processo complicado, isto é um processo bastante simples, porque as partes de comum acordo já se manifestaram, já existe um documento público administrativo a respeito disto, dizendo que há uma união estável por um determinado período de tempo. Muito bem, agora você vai fazer o quê? Você vai pegar então o seu advogado, vai ao juízo, vai ao tribunal e vai fazer o quê? Uma homologação daquele ato administrativo. O juiz vai dar uma sentença judicial agora, confirmando aquilo. E esta sentença judicial, com cópia, evidentemente, de todo este processo, na íntegra, de capa a capa, tudo o que está no processo, mais os documentos pessoais, mais a certidão, tudo isto vira um processo, vem a Portugal e é submetido a um tribunal português para a ação revisional de sentença estrangeira. Quando a gente fala em revisional, muitas pessoas podem pensar que, bem, vai mudar alguma coisa, porque ele vai revisar o processo. Não, não pode mudar uma vírgula. O tribunal português ele é competente única e exclusivamente para observar se todos os critérios legais processuais foram cumpridos. Se as partes foram citadas, se as partes estavam de comum acordo, se não houve nenhum entrave, se não houve nenhuma contestação, nenhum tipo de recurso, se não houve nada. E se houve, se ele também correu dentro da legalidade, para que não haja nenhuma possibilidade de haverem nulidades, tá, dentro deste processo. E isto tem que ser com sentença e trânsito em julgado, ou seja, é um processo que, uma vez dada a sentença lá no Brasil, você tem que ter o trânsito em julgado. A certidão de trânsito em julgado é que fecha o processo. Portanto, não cabe mais nenhum tipo de recurso sobre aquela decisão. E aí sim você vem para cá, faz o processo aqui em Portugal. Uma vez que o juiz então diga que, ok, a sentença está correta, então ele emite a certidão e informa
né, os interessados, informa o serviço notarial de que isto está feito, de que está correto, de que esta certidão é válida. Aí sim você está em condições, então, de entrar com o seu processo de nacionalidade. Porque não vai mais ter dúvidas quanto a isso. Portugal já reconheceu a sua união estável. Agora você simplesmente vai pegar o processo e vai dar entrada na conservatória. Este é o procedimento. É isto que eu recomendo fazer. É um pouco mais burocrático? É. É custoso? É. Mas é o que vai dar certo. Se você vier com aquele papelzinho, faz um canudinho, né? Põe na mala e traz. Põe numa pastinha e traz. Chega aqui na conservatória. Tem união estável lá no Brasil, faz mais de 3 anos. Documento, mesmo que apostilado. O cidadão lá da conservatória vai olhar para você e vai dizer, pois é, mas falta aqui o reconhecimento judicial desta união. E sem isto, o processo é indeferido. Entenderam como é que funciona? Digo mais uma vez, eu recomendo pegar aquela certidão, levar para homologação em tribunal e depois que você tiver a sentença homologatória, você vem a Portugal dar entrada num processo de reconhecimento, de revisão, e aí sim segue o caminho. Sem isto, o processo de nacionalidade é indeferido. Perfeito, gente? Então, artigo 14 do Regulamento da Lei da Nacionalidade Portuguesa é que traz as explicações de como é feito e quais os requisitos necessários. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer, tirar as dúvidas de quem as tem. E se tiverem ainda outras colocações, como eu disse antes, tá? Se forem comentários genéricos, podem colocar aqui embaixo nos comentários, podem mandar pelo nosso Instagram. Se forem situações pontuais, então, por favor, e-mail, contato@portugallegal.com.br. Desejo a todos um excelente final de semana, seja tranquilo, em família, com saúde, aproveitem e agradeço o tempo que vocês dispensaram para assistir este vídeo. E lembro mais uma vez, se você ainda não é inscrito, faça isso. Inscreva-se no canal, dê o like aos vídeos e, muito importante, marque o sininho lá na página do YouTube para que a cada novo material que nós produzimos aqui no canal, que nós postamos aqui no canal, seja enviado para vocês de forma automática, de tal forma que você não precise ficar acessando o canal, verificando se tem novo vídeo, procurando materiais. Então você é informado pelo YouTube. Mas para isso, digo de novo, marque o sininho lá na página do YouTube. Valeu, gente! Excelente final de semana, mais uma vez. Afinal de contas, ninguém é de ferro, todo mundo precisa descansar. E até a próxima, que seja breve. Até lá!